E esse é o Arquivo Nova Brasil, um programa original da Nova Brasil que promove a vida e a obra de grandes nomes da música popular brasileira. Artistas que fazem da nossa música um dos nossos maiores legados e pelo que queremos ser lembrados e reverenciados como brasileiros. Essa temporada especial do Arquivo Nova Brasil traz a biografia de artistas que ajudaram a construir a história do samba no Brasil. E hoje a gente conhece a história dele, Bezerra da Silva. É por isso que eu vou apertar, sim, mas não vou acender agora. Eu quero ver, vou apertar, mas não vou acender agora. Aí, malandra. Vou apertar, mas não vou acender agora. O cantor, compositor e instrumentista pernambucano Bezerra da Silva foi um dos principais expoentes do samba. Nascido José Bezerra da Silva no Recife em 1927, ele veio de uma família muito pobre e viveu muitos anos à margem da sociedade, passando por diversas dificuldades até lançar o seu primeiro disco com mais de 45 anos de idade. O pai de Bezerra da Silva abandonou a mãe ainda grávida e aos 15 anos, depois de ser expulso da Marinha Mercante, o menino viajou de Recife para o Rio de Janeiro em um navio que carregava açúcar somente com a roupa do corpo para procurar o pai e fugir da pobreza. Nessa época, aliás, desde criança, ele já cantava coco, tocava zabumba e trompete, mas assim que ele chegou no Rio, ele passou a trabalhar na construção civil e como pintor de paredes e a morar na obra em que trabalhava, até se mudar para um barraco no Morro do Cantagalo. Bezerra, que começou a se desenvolver como músico a partir do coco do paraibano Jackson do Pandeiro, logo passou a frequentar o samba do morro e ingressou na bateria do bloco carnavalesco Unidos do Cantagalo, tocando tamborim. Boêmio, um dos últimos sambistas dito malandros, Bezerra da Silva foi detido pela polícia mais de 20 vezes, sem nunca ter cometido nenhum crime, apenas para averiguação, como alegava a polícia. Ele ficou um tempo desempregado e chegou a morar por 7 anos nas ruas do Rio de Janeiro e até tentar o suicídio, até ser acolhido por um terreiro de Umbanda, onde ele descobriu a sua mediunidade e entendeu que o seu destino era a música. Como ele próprio explicava, a sua ligação com o mundo musical se deu por causa do medo da fome. Bezerra dizia que a única saída que tinha era lutar por dias melhores, pois tinha dias que ele trabalhava e não comia. Em 1950, Bezerra da Silva conheceu Doca, também morador do Morro do Cantagalo, que o convidou para participar do programa da Rádio Clube do Brasil como ritmista. Além do tamborim, Bezerra também tocava surdo e instrumentos de percussão no geral. Com o nome artístico de José Bezerra, ele teve as suas primeiras composições, Acorrentado e Leva Seu Gereré, ambas em parceria com o Jackson do Pandeiro, lançadas no primeiro álbum da carreira do amigo paraibano em 1959. Cantador, caísse no meu mundel. Cantador, caísse no meu mundel. Na primeira metade da década de 60, Bezerra da Silva ingressou na orquestra da gravadora Copacabana Discos, que acompanhava vários artistas de renome e também teve novas composições assinadas em parceria com outros músicos e gravadas por Jackson do Pandeiro. Entre essas composições estão Meu Veneno, parceria com Jackson do Pandeiro e Mergulhão, Urubu Molhado, parceria com Rosil Cavalcante e Beabá, com Mamão e Ricardo Valente. Beabá, beabá, suletra chiquinha, beabá. Beabá, beabá, suletra chiquinha, beabá. Em 1964, a cantora Marlene também gravou Nunca Mais, uma parceria de Bezerra com Norival Reis. Nunca mais, nada de mim você terá. Em meu coração você não entra mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. O pernambucano estudou violão clássico por 8 anos e passou outros 8 anos tocando na orquestra da Rede Globo, sendo um dos poucos partideiros que lia partituras. Ele também atuou como ritmista em discos de outros sambistas, como Clementina de Jesus e Roberto Ribeiro. No final da década de 60, ele mudou seu nome artístico para Bezerra da Silva e em 69 gravou seu primeiro compacto simples, com as músicas Mana, Cadê Meu Boi, parceria dele com Jorginho, e Viola Testemunha, parceria com Almir Delfino e Jorge Garcia. Minha viola é testemunha.
passei. Mas Bezerra da Silva só viria a gravar um disco próprio anos depois, em 1973, com o título de Bezerra da Silva, o Rei do Coco, e que ganhou um volume 2 em 76, com destaque para a faixa título e para a canção Cara de Boi, uma parceria sua com Dicró. Me chamaram de boi, você viu quem foi? Eu não. Mas será que eu tenho cara de boi? A partir da série de 3 volumes do disco Partido Alto Nota 10, em 1977, 79 e 80, Bezerra ganhou mais destaque e conseguiu, finalmente, encontrar o seu público. Alguns dos sucessos dos discos foram as canções Malandro Não Vacila, composição de Julinho, e Pega Eu, de Criolo Doido. É mais um bom malandro. Ele tem hora pra falar gíria, só fala a verdade, não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço um apá de otário, metido a malandro que anda gingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar. Vagabundo é mau, mas dessa vez ele não se deu bem. Foi assaltar a casa de pobre, vê só o que aconteceu. O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Entre 1981 e 1993, Bezerra da Silva gravou um álbum por ano pela gravadora RCA. Com uma visão aguçada dos problemas sociais, Bezerra iniciou uma vertente musical voltada para questões que a sociedade da época fingia não ver. Cantava de forma magistral e sem medo contra as injustiças sociais, sobre o abismo social das favelas, dos morros e da população marginalizada, sempre com uma pitada de humor ácido e crítico. Como nessa canção que a gente escuta agora, Vítimas da Sociedade, parceria dele com o Criolo Doido, que entrou pro álbum Malandro Riff, de 1985. E se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Sua música contribuiu com a transformação da imagem das favelas. Ali não era lugar de bandido. Em sua maioria, era gente trabalhadora que merece respeito que morava por ali. Bezerra fazia questão de colocar nos seus discos canções de compositores completamente desconhecidos para a época. Ele citava todos eles como grandes parceiros e grandes talentos, como forma de dar o seu recado. O morro também é lugar de gente talentosa. Ele dizia assim: essas músicas que eu canto são de compositores que são serventes de pedreiro, camelôs, o outro tá desempregado, o outro limpa o carro da madame e a mulher dele é cozinheira. Como ele cantava em Partideiro sem nó na garganta, dizem que eu sou malandro, cantor de bandido e até mesmo revoltado. Somente porque canto a realidade de um povo faminto e marginalizado. Dizem que eu sou malandro, cantor de bandido e até revoltado, somente porque canto a realidade de um povo faminto e marginalizado. Na verdade eu sou um cronista que transmite o dia a dia do meu povo sofredor. Dizem que gravo música de baixo nível porque falo a verdade que ninguém falou. Muito antes do surgimento do rap e do funk no Brasil, os principais temas das canções que Bezerra da Silva interpretava como verdadeiras crônicas eram a vida do povo e os problemas da sociedade e das favelas, como a exploração e a opressão sofridas pelos trabalhadores, a malandragem e os ladrões à margem da lei, a questão do uso das drogas, como a maconha, e a condenação à caguetagem ou à delação dos companheiros. Tratando da criminalidade, da violência e da vida precária dos moradores das favelas, com uma linguagem irreverente e coloquial, as letras das canções interpretadas por Bezerra da Silva evidenciam estratégias de sobrevivência dos excluídos em uma sociedade injusta e racista. Como, por exemplo, na música Preconceito de Cor, de G. Martins e Naval, do seu álbum Justiça Social, de 1987. Eu assino embaixo, doutor, por minha rapaziada, somos crioulos do morro, mas ninguém roubou nada. Isso é preconceito de cor, vou provar o senhor. São frequentes também as referências que ele faz às drogas, como a maconha, como no sucesso A Semente, de Valdir da Purificação, Tião Miranda, Roxinho e Felipão, presente nesse mesmo álbum e que teve um clipe gravado em 2003 com a participação de nomes como Seu Jorge, Marcelo Falcão e Dudu Nobre. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração.
E deram um pote perfeito e levaram todos eles pra averiguação, e daí? Por conta das temáticas tratadas na sua obra, Bezerra da Silva enfrentou mais problemas com as autoridades, a quem criticava sem medo. Essas mesmas autoridades consideravam letras como, por exemplo, a de Malandragem Dá um Tempo, um dos maiores sucessos de Bezerra, lançada no álbum Alô Malandragem Maloca ou Flagrante, de 1986, como um incentivo ao consumo da maconha. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Eu quero ouvir, vou apertar, mas não vou acender agora. Aí, malandragem. Vou apertar, mas não vou acender agora. É, se segura, malandro, pra fazer a cabeça ter hora. Se segura, malandro. Ele trata do tema da delação de companheiros, por exemplo, na canção Defunto Caguete, presente no álbum É Esse Aí Que É Homem, de 1984. Ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando o caguete é bom caguete, ele cagueta em qualquer lugar. Era caguete sim, era caguete sim. Veja bem que a polícia arrochou o velório e o dedão do safado apontava pra mim. E a sátira aos políticos vem com tudo na música Candidato Caô Caô, do álbum Violência Gera Violência, de 1988. Disse esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse, meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever. As experiências de Bezerra da Silva se identificam com os sambas que ele interpreta. Esses sambas atualizam a figura do malandro, visto não mais de forma romantizada como nos sambas de 1930 e 1940, mas adequado à realidade das grandes cidades brasileiras, que se tornaram cada vez mais violentas a partir dos anos 70. O malandro, cantado por Bezerra da Silva, é aquele que sobrevive à guerra social dos morros sem se tornar bandido. Outras canções em que o sambista cantou sobre a sua realidade e a realidade de tantos outros brasileiros foram Overdose de Cocada, de 1993, Sequestraram Minha Sogra, de 91, Bicho Feroz, de 85 e Pai Velho 171, de 83. Falar com pai velho, vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com pai velho, vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. E me traga 8 quilos de feijão, 10 galinhas bem gordas e bem peladas. Em 1995, Bezerra da Silva gravou o álbum Moreira da Silva, Bezerra da Silva e de Cro, Os Três Malandros em Concert. Uma paródia ao show dos três tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras. Nessa época, o sambista se aproximou da cidade de São Paulo e gravou sambas sobre a realidade das periferias paulistas, em canções como Zona Leste Somos Nós, O Poeta Falou, uma composição de Marco Antônio, e Os DPs de São Paulo, composição de Capri e Silvio Modesto. E o poeta Paulistinha assim falou: Zona Leste somos nós, Zona Leste somos nós. Essas músicas estão presentes no álbum Malandro é Malandro e Mané é Mané, de 2000, que trouxe na canção título um dos últimos e maiores sucessos na voz de Bezerra da Silva. A canção é uma composição de Neguinho da Beija-Flor, lançada por ele lá em 1980. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Outro sucesso presente nesse mesmo álbum é Tem Coca Aí na Geladeira, composição da sua esposa, Regina de Oliveira, que usava o nome artístico de Regina do Bezerra para assinar suas composições. O responsável assim dizia: na minha festa não tem bebedeira, porque aqui no meu barraco só tem coca aí na geladeira. Tem coca aí na geladeira. Sobre essa música e sobre sua carreira, Bezerra da Silva dizia: cada um entende de um jeito, o importante é vender. Artista bom é aquele que vende, segundo o mercado. Veja, a frase "tem coca aí na geladeira" é uma frase que todo mundo diz.
mas como é o Bezerra que tá cantando, então sujou. Tendo lançado seus discos em sistemas de som comunitários das favelas, nas portas de lojas, shows populares e programas de rádio AM, Bezerra da Silva obteve sucesso sem se subordinar à indústria fonográfica. Com ela, ele mantinha uma relação de desconfiança, acusando as gravadoras de maquiarem os números das vendas de discos. Em seus quase 50 anos de carreira, o cantor, compositor, violonista e percussionista pernambucano passou por gêneros musicais como o coco e o samba, em especial de Partido Alto, e vendeu mais de 3 milhões de discos. Mas, mesmo ganhando 11 discos de ouro, 3 discos de platina e 1 de platina duplo dentro dos seus 28 álbuns lançados, Bezerra da Silva nunca foi reconhecido bastante pelo mainstream. Um artista consagrado pelo povo, mas não pela mídia. Apesar da sociedade tentar excluí-lo, sua ousadia rendeu frutos e influenciou o surgimento de uma nova geração de compositores, do samba ao hip hop, que não se limitaram a fazer canções com letras falando das suas aventuras boêmias ou das desaventuras de amor. As composições transformaram a visão das favelas, mostrando que o morro é lugar de gente bonita, honesta, feliz e de talento. E isso veio de Bezerra da Silva. Consumido nos subúrbios e favelas cariocas, seus sambas foram apropriados e ressignificados pela classe média em meados dos anos 90, quando 2 dos seus maiores sucessos foram regravados pelas bandas O Rapa, que regravou Candidato Caô Caô em 1994, com a participação de Bezerra da Silva. Sai pra lá, caosária! Ô, rabanai! Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. E também pelo Barão Vermelho, que regravou Malandragem Dá um Tempo em 1996. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. No fim da sua vida, lá pelos anos 2000, Bezerra da Silva participou de shows e canções com outros artistas da nova geração que foram muito influenciados pela sua obra, como os Racionais MCs, Marcelo D2 e Rappin' Hood. Bezerra da Silva nos deixou órfãos do seu talento e da sua genialidade no ano de 2005, por conta de problemas pulmonares, quando ele tinha 77 anos. Ainda no mesmo ano, ele teve lançado póstumamente um disco evangélico, a religião a qual ele passou a se dedicar no final da sua vida, chamado Caminho de Luz. Antes disso, seu último álbum lançado tinha sido Meu Bom Juiz, em 2003, trazendo a participação de Marcelo D2 na faixa Garrafada do Norte, composição de Edson Show, Wilsinho Saravá e Roxinho. Ressaltando a crítica social presente no seu repertório, em 2010 D2 gravou um disco inteiro em homenagem ao sambista. Marcelo D2 canta Bezerra da Silva, resgatando sua obra e importância. Antes disso, D2 e Bezerra conviveram por cerca de 7 anos juntos e chegaram a fazer uma turnê. Malandro é malandro mesmo, malandro é malandro mesmo, malandro é malandro mesmo, e o otário é otário mesmo. Fala, malandro! Em 2012, foi lançado o documentário Onde a Coruja Dorme, de Márcia Derraik e Simplício Neto, que destaca os compositores das músicas lançadas por Bezerra da Silva, muitos deles trabalhadores desconhecidos, que abordavam nas suas letras temas da realidade brasileira e que Bezerra, como eu já contei, fazia questão de incluir nos seus discos. Porque caguete quando é caguete. Bezerra da Silva era a voz do morro, um legítimo da Silva. Um malandro que não tinha nada de mané. Viva Bezerra da Silva! Malandro é malandro, mané, mané diz aí.